Olá, boa noite, tudo bem? Aqui no canal, o Anderson Silva e no canal da doutora Daiane, né, do escritório de advocacia Daiane Silva, você consegue todas as informações sobre tudo sobre revalidação de diplomas no Brasil. E hoje o tema é de uma universidade que ela revalidou já muitos brasileiros através da complementação, que é o UFMT. Então, quero convidar você a participar conosco, se inscrever no canal, no meu canal Anderson Silva, no canal aqui também da Daiane Silva, e a, a- ativar o sininho, né? Porque o sininho ele vai te ajudar muito para você poder receber as novidades dos canais também, tá ok? Então, doutora Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa Semana tá noite. corrida, não tá? Tá, muita coisa para poder fazer. Nossa, muita, 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 muita. Graças a Deus, né? Que bom, Eu acho bom. ainda mais com o edital da UEPA, né? Aí o pessoal pergunta, e ele parece um pouco com o da UFMT, não é isso? Sim, ele lembra um pouco da UFMT. Tem algumas coisas lá que com certeza foram inspiração da UFMT. A A Unig é a UF, mesma coisa, teve inspiração na UFMT sim. lá. A UFMT, na verdade, inspirou muita gente, inclusive, que já está com Canudo, com o CRM, já feliz da vida trabalhando, né? Muitas Uhum. pessoas passaram, né, pela complementação, complementação de diploma. Eu quero fazer uma pergunta antes disso. Eu também estou sabendo que muitas pessoas estão revalidando seu diploma de forma simplificada na UFMT. A minha pergunta é: a UFMT está fazendo a revalidação de diploma de forma simplificada? Mas não responda agora, tá? Vamos deixar para frente, vamos por ordem e daqui a pouco você nos fala para poder tirar essa dúvida aí. Porque o pessoal está cheio de perguntas sobre isso. Primeiro, eu quero saber como que funciona o processo de revalidação da FMT. Eu pergunto que eu nunca me inscrevi no FMT. Até eu quero saber mais, assim, detalhado. O processo de revalidação da UFMT, ele é basicamente um processo ordinário, tá? E ele é um processo bem extenso. Uhum. É um processo bem extenso que antigamente era feito em 4 fases, hoje ele está com um pouco mais de fases devido à prova após a complementação, né? E ele consiste na apresentação de documentos, tem uma lista extensa de documentos que você tem que apresentar. Você apresenta, eles fazem a análise e emitem o parecer acerca da equivalência curricular ou não, porque se tiver equivalência curricular, eles podem já revalidar sem provas, né, de acordo com a lei. Mas a Ah, que UFMT legal. sempre coloca que não tem equivalência curricular, independente da instituição que você graduou, tá? Isso é uma coisa que quem for aderir tem que estar ciente disso. Ela sempre encaminha para provas. Eu nunca vi ela revalidar direto sem encaminhar para provas. Então, aí tem uma fase, essa primeira fase, você apresenta essa lista. Em todos os editais, você apresenta uma parte digitalizada no sistema próprio que eles disponibilizam, e a outra parte você apresenta diretamente na UFMT em cópias autenticadas em cartório. Então, é uma primeira fase muito cheia de pequenos detalhes, muito cheio de coisas a se fazer e também que tem que ter muito cuidado. E, além disso, é muito dispendiosa, porque Sim. dependendo do estado em que o candidato for reconhecer firma, autenticar as cópias, é um preço absurdo. Minas, por exemplo, é um local que eu não recomendo fazer nada desse tipo de coisa. Eu mesma emiti a apostila diária dos meus documentos em outros estados. Eu tenho os parceiros, né? Eu tenho o cartório parceiro no Sul, cartório parceiro em Brasília, e mandei para lá porque saiu muito mais barato. E depois que passa por essa fase, o candidato ele é encaminhado para a prova e aí vem uma nova fase. Por que eu estou Uhum. ressaltando fase? Porque na UFMT, diferente das outras instituições que todos estão vendo aí, você não faz uma inscrição única e vai prosseguindo nas fases do edital. Na UFMT, você faz a inscrição para a primeira fase. Quando terminar essa primeira fase, você está habilitado a participar da fase de provas, tem um período para você confirmar novamente a sua inscrição, reforçar novamente a sua inscrição no sistema próprio. Depois disso,
ela aplica uma prova objetiva e discursiva e quem aprovar vai para fazer a prática. Diferente da Unig, não tem aquela questão de ficar, fez tanto na objetiva, corrige na discursiva, tá? Uma coisa que eu ia falar da primeira fase e acabei passando é que, certamente, muitos vão perguntar, será que o último edital da UFMT, a documentação foi apresentada exclusivamente online? Aí muita gente já me perguntou, você acha que vai continuar assim? Ou você acha que eles vão voltar com o sistema parcialmente online e parcialmente físico, os documentos? Eu ia te perguntar por causa da pandemia, né? Se vai Pois ter essa mudança. é, não sabemos. Por quê? Essa apresentação exclusivamente online foi por causa da pandemia. Tanto que no dia que abrir as inscrições, o sistema passou o dia inteiro fechado. E todos sem entender o que estava acontecendo e tudo, até que no início da noite aqui para a gente, né, em Minas, porque Cuiabá tem uma diferença de horário a menos que aqui, e saiu a nota de que, né, já saiu a nota que o Brasil estava entrando em lockdown, e então que as documentações deveriam ser apresentadas de forma online e colocaram diretrizes específicas. Se vão continuar assim, ainda não sabemos, tá? Eu não vi nenhuma manifestação realmente formal e firme da instituição nesse sentido. Eu sei que eles estavam estudando ver o que fazer, se mantém ou se volta ao patamar anterior, tá bom? O candidato foi encaminhado para a prova, ele vai e faz a prova. Não obteve a aprovação na prova objetiva e discursiva. O candidato está eliminado do certame? Não, ele não está eliminado do certame, tá? Ele está apto a participar da complementação de estudos de imediato. Aí, vamos supor que eu passei na prova objetiva, na discursiva, passei nessa primeira etapa de provas, vou para a prova de habilidades clínicas. Faço a prova de habilidades clínicas e obtenho a pontuação necessária. Eu revalido direto. Há quem diga que é impossível disso acontecer na UFMT, nas provas, sem Deu uma ter que falhada aí quando complementar. você falou sobre a impossível. Deu uma falha aí na conexão. Uhum. Não é impossível de se passar, tá? Dizem que é, mas não é. Por quê? O que acontece? Eu já tive vários clientes que passaram direto na UFMT sem precisar de complementação. Então, a gente vê que não é. Aí, vamos supor, foi para a prova prática, não passei na prova prática, não revalidei direto. Também estou apta a participar da complementação de estudos, tá? E aí vem a nova fase. A nova fase qual é? Justamente a de se inscrever para a complementação, porque você tem que novamente confirmar a sua inscrição, e aí você vai escolher qual a instituição que vai ofertar a complementação para poder fazer lá. Porque os 5 primeiros reprovados com nota maior têm o direito de fazer na UFMT. Tem essas 5 vagas garantidas na UFMT. E As aí demais, paga além essa dessas 5, complementação, não? não, o FMT é instituição pública. Então as 5 Não, primeiras é as gratuito. 5 primeiras é gratuita. Vai Ah, pagar o tá. custo para morar em Cuiabá, né, e tudo. Aham. Porque lá é uma instituição federal, não pode cobrar. Agora, os demais pagam, porque aí já são instituições particulares que fazem esse serviço para o FMT, porque a lei tem essa possibilidade dela permitir que a complementação seja feita em outras instituições. Uma inovação que foi feita no último edital e não sabemos se vai ser mantida no próximo é a limitação de vagas para complementar. Só que diferente da UNIRG e da UEPA, ela colocou uma limitação de 480 vagas. É uma limitação bem superior à que nós estamos vendo em outras instituições, mas por causa dessa diferença, porque ela possibilita que os candidatos façam a complementação em outras instituições. Se você for pensar, se você for fazer um comparativo com as outras instituições, são muitas vagas.
Mas se você for fazer um comparativo com o tanto de candidato que se inscreve no edital da UFMT, essas vagas podem vir a não ser suficientes, dependendo de como ficará o futuro desses editais dela, né, que será incerto. Mas vamos supor, eu aderi à complementação. Ela tem um sistema que ela costuma colocar 12 meses ou 18 meses, a depender da nota. Abaixo de 30 pontos, 18 meses. Acima de 30, um ano, 12 meses. Eu vou lá, eu complemento e, antigamente, ao final, eu terminava a complementação, comprovava que ela foi toda feita e pegava o meu diploma revalidado. Aham. Hoje não. Hoje eu sou submetida a uma prova teórica e a uma prova prática novamente. No edital de 2018, teve aquela questão: quem passou na prova objetiva, revalidou. Quem não passou, teve que fazer a prática, etc. Agora, no de 2020, tem que fazer a teórica e a prática. E Nossa, a aí, quem prática também achei que passar, era só teórica. sim, não. E Esse já quem teve a passar. prática na complementação, desculpa. Inclusive, esse foi o maior problema no último edital da UFMT, que teve essa prova, que, na verdade, foi a primeira vez que teve essa prova após complementação. Porque teve a prova prática e não teve uma correção realmente efetiva da prova. Faltaram correções, Sim, foram alguns amigos deficientes. falaram isso. Sim, os atores não colaboraram, aconteceram muitos problemas, entende? Uhum. Então, realmente não funcionou. E aí, quem é aprovado na prova, revalida pelo FMT. Quem não é aprovado, infelizmente, de acordo com o edital, perde tudo o que foi Nossa. feito. No edital de 2020, não foi possível aproveitar, por exemplo, a complementação de 2018. Não sabemos se eles vão colocar, por exemplo, um aproveitamento no próximo edital, né? Porque, na Aham. verdade, a primeira vez que a prova foi aplicada foi desse edital de 2018, que foi agora, recente. O pessoal de 2020 está na fase de se inscrever para a complementação de estudos. E mesmo assim, já está na sexta chamada e a adesão está ínfima. Uhum. Ínfima. Ah, Assim, porque depois tem prova. sim, mas eu acho que na questão não é só de ter prova. A questão é que o pessoal estava com medo do que seria essa prova. E em Uhum. 2018, por exemplo, o pessoal não tinha alternativa. Não tinha revalida acontecendo e o único edital era o FMT. Sim. Então o pessoal aderiu, vamos ter que arriscar. Eu vou, senão fica aqui eternamente esperando ver o que vai acontecer. Em 2020, a adesão já deu uma caída um pouco, porque o pessoal estava com medo ou querendo esperar ver o que seria da prova desse pessoal de Aham. 2018. E, infelizmente, a prova não foi lá grandes coisas, né? Teve um nível de reprovação alto, e aí o pessoal foi para a prova prática, tiveram problemas na correção da prova prática, igual eu Aham. falei, não teve uma correção efetiva, igual deveria ter, e no final das contas, eles deram uma opção de recurso. No recurso, muita gente mostrou: olha, no minuto tal do vídeo eu fiz o que você pediu, está de acordo com a ficha. E nem assim eles corrigiram. De algumas pessoas corrigiram e aí a pessoa acabou obtendo a pontuação e passando. De outras não corrigiram, mantiveram o erro. E agora muitos estão questionando. Aham. Fizeram um novo contra-recurso para tentar, de forma administrativa, reverter isso. E pelo que eu estou vendo, alguns já vão desistir, tipo assim, eu não vou nem discutir na seara judicial, e outros vão para a seara judicial porque é um valor muito alto, né? Sim, imagino. A se pagar. Primeiro, que o processo da UFMT, a cada fase que você vai lá e se inscreve ou reforça a sua inscrição, você tem uma taxa de inscrição que você paga. Então, Uhum. você passa as etapas do edital pagando taxas de inscrição, você paga caro para poder autenticar cópias e você depois paga uma complementação, que para sair barata, a última que eu sei que teve o preço mais em conta foi R$ 55.000. É cinquenta e muito alto. cinco mil reais é um Fora valor os muito gastos de morar alto. lá, né? No local. Exato, exato. Tem o custo de moradia, de deslocamento, de tudo. Então, muitos não vão deixar, como se diz, barato, né? Então, em síntese, é assim que funciona o processo de revalidação da UFMT. Eu creio que nós poderemos ter algumas mudanças no próximo edital, mas só esperando mesmo para ver, tá?
Uhum. Qualquer candidato, assim, pode complementar, vamos fazer de forma, assim, como pergunta de novo, né? Pode Uhum. complementar ou tem restrição, como colocaram no processo da UNIG e da UEPA? Não, Porque não essa tem pergunta, restrição. assim... Assim, teve essa última restrição das 480 vagas. Uhum, Então, não sei se vão manter. Eu creio que talvez vão manter justamente porque a adesão foi baixa. Mas, suponhamos que eles mantenham. Ah, só 480 vão poder complementar. Mas ela teve 3.000 candidatos inscritos. E os 3.000, nenhum passou, nenhum desistiu, e todos vão complementar. Então, a uhum. partir do momento que ela aceitou a inscrição de 3.000, ela tem que possibilitar igualmente que todos os 3.000 participem de todas as fases do processo. Se a complementação é uma fase do processo, ela tem que possibilitar. Então, se chegar num patamar desse, que é o que esperava, que achava-se que ia acontecer em 2020, né? Não esperava de abrir o EMA, de abrir o NIG, outras revalida começar a abrir, Uhum. caberia uma discussão relativa a isso com a instituição e até judicial. Porque se eu aderir ao mesmo processo que você, estou pagando as mesmas taxas que você, estou me submetendo ao mesmo que você, por que que você vai poder complementar e eu não? Aham. Tem que ter a isonomia. Então, eu posso cobrar essa isonomia. Mas agora nós, a partir desse momento, nós estamos falando já de conjecturas, de possibilidades. Não temos Aham. mais como falar com toda certeza como era antigamente, porque houveram todas essas questões que com certeza vão mudar os rumos do edital da UFMT. Eu acredito que vão fazer algumas mudanças. Enquanto você fala, eu tô pensando na questão da digital da UEMA, né? Porque eles colocaram lá tantos mil, mas só tá chamando de 45, 45. A Mas desde o UFMT início também eles não tinham poderia colocar isso, limitado. não? Ah, tá. Sim, mas a UEMA, desde o início, ela limitou. Vocês vão escrever o tanto que vocês quiserem, mas nós vamos analisar somente 45 por vez. Aham. Ou seja, quem aderiu ao UEMA aderiu sabendo que seria assim, que a capacidade dela, porque quando se coloca vaga para análise de processo, com base na instituição poder dizer qual que é a capacidade de atendimento dela. Então, supostamente, ela só dá conta de 45 processos simultâneos. Dá vontade Tá? de rir, desculpa. Agora, né, não De vamos entrar nervoso. nesse mérito, mas a UFMT ela não coloca essas restrições, entendeu? Aham. Então, Eu vamos fico ver. pensando numa coisa assim, desculpa, mas é comentário mesmo, né? Será que essas faculdades, universidades não entendem que existe uma coisa chamada trabalho temporário ou empresas que prestam assessoria, Na consultoria verdade, e não, poderia colocar para isso? empresas eles não poderiam exatamente contratar, tá? Eles teriam que fazer uma licitação, é uma coisa bem complicada de se fazer. Aham. Mas eles são autorizados por lei a fazer, a colocarem avaliadores externos para poder auxiliar no processo. Então, Então, eles têm a capacidade de ampliar esse número de análises, mas não sei te dizer o porquê não colocam. Não sei se é para não ter mais gastos, não sei se é para não ter, tipo, dor de cabeça para ter que se responsabilizar pelo ato de mais alguém, porque tudo que é feito nesse processo de revalidação é de responsabilidade da instituição. Por mais aham. que ela tenha colocado um avaliador externo, a responsabilidade é dela, porque aquele avaliador externo ele está fazendo tudo em nome da instituição. Porque gasto, na verdade, tudo é passado para os alunos, né? Sim, Os a alunos taxa só de falam inscrição é revalidando. justamente para isso. Então, na verdade, o gasto não é deles. Eu acho que a questão mesmo é administração. Desculpa, mas As universidades eu quero revalidar, isso é a fato. verdade é essa. Aí aqui vem até uma pergunta, né? E a prova que colocaram no final da complementação agora? A pergunta que não quer calar é que todo mundo me pergunta, isso aqui já recebi mais de 300 perguntas. Ela é legal? A lei permite? Eu já vi colegas assim passando mal. Eu tô falando, teve um colega que quase suicidou, tô te falando sério. Ele quase Eu sei mais ou suicidou menos o diante caso. da situação. Ele ficou muito triste mesmo, assim, ficou assim esgotado. E olha que ele já é enfermeiro, viu? Além de enfermeiro formado no Brasil, é técnico também, é professor, entendeu? Mas ele chegou numa situação de exaustão devido a todo esse processo, entendeu? Tô citando um e tem um monte de outros também. Teve um que até se suicidou mesmo, há
Vocês foram passado ano retrasado, esperando. Sim, eu lembro dessa história. Muito triste, né? Aham, Muito triste porque são sonhos e muitas vezes a pessoa não vê que há saídas, por mais que elas estejam talvez fora do alcance no momento, né? aham. Então é uma situação muito triste. Mas É com a falta, relação. desculpa Hum, assim, aproveitando, né? A sensação muitas vezes, nossa, é de abandono, porque as leis existem, os processos existem, as coisas podem ser tranquilas, igual eu já conheci onde eu estou aqui, pelo menos 6 médicos que, quando formaram, não fizeram nenhuma prova, simplesmente levaram na faculdade, na época deles, né? E só reconheceram o diploma. Nem precisou de advogado, nada, foi bem tranquilo. E depois o Brasil foi fechando as portas. E esses mesmos agora falam com a gente, não, você tem que fazer a prova do Revalida, entendeu? Parece um mantra. eu vou evitar de entrar no mérito, é Não, mas eu melhor. tô só desabafando, desculpa o desabafo. Não, Tá? sim, mas é Eu porque eu tô falando conheço em nome de casos várias pessoas. e né, são muitos anos, então a gente conhece muitos casos, mas Né? vamos Então, deixar, né? voltando, aí a prova que Vamos colocaram, lá. ela é Ela é legal ou não legal é? se a lei permite, Isso. não existe nenhuma vedação para colocar essa prova. Se nós Ah, pegarmos as normas da revalidação, lá fala que a instituição só tem que ver o desempenho na complementação e revalidar, mas ela não. voltando ao que eu estava falando aqui, vou voltar à pergunta, né? Que é, desculpa o desabafo, né? Aí, mas é a prova que colocaram ao final da complementação. Ela é legal? A lei permite ou não? Essa é a pergunta que não quer calar. Olha, a lei não fala que tem que fazer nem veda que seja feito. A Uhum, lei ela só fala que depois de verificar o desempenho na complementação, a instituição pode reconhecer ou revalidar, aliás, o diploma. Contudo, ela diz que a instituição pode colocar normas complementares às normas que o MEC colocou. Então, ela não pode ir contra o que o MEC fez, mas ela pode complementar. Então, aqui no uhum. caso, essa prova seria uma complementação das normas. Então, podem, não é proibido. Mas daí vem a pergunta: durante a complementação de estudos, o candidato ele não foi avaliado, não foi submetido a avaliações, Foi, sim. trabalhos, Eles são, apresentações? eles são submetidos a alguns tipos de avaliações ao longo da complementação. Contudo, ainda assim colocaram a prova. A verdade, Anderson, é que essa prova veio logo em seguida ao processo do CFM e do CREMESP contra o FMT. Tá? Aham. Aí eles fizeram um acordo de colocar essa prova para poder sobrestar, para poder paralisar, finalizar o processo judicial e poder continuar com o processo de revalidação. Senão eles não poderiam abrir novos editais enquanto isso não fosse totalmente discutido na justiça. Então veio depois disso, tá? Essa prova. Então foi mais uma forma de manter o processo funcionando do que uma forma realmente de complementar normas, a meu ver. Uhum. Nossa, complicado isso aí, né? E Muito. agora vem a pergunta que todos me fazem. Olha, eu tenho colega que conseguiu revalidar de forma simplificada. Ele estudou na Unitec, ele estudou na UCEBOL. E eu sei até de gente que estudou na UMAX e conseguiu Sim, revalidar de forma simplificada. eu A tenho clientes que UFMT está revalidaram fazendo isso? só com ordem judicial, só com a justiça mesmo, Aham, ela está raçando para cumprir limites e está dificultando, só que ela está tendo que cumprir, eu tenho liminares cumprir, que o tribunal manteve, o tribunal está mantendo essas liminares, mas só com o judicial, porque o que aconteceu? No edital de 2020, eles colocaram que quem achasse que tivesse direito à simplificada, que deveria comprovar que tem esse direito, aham. ou seja, a pessoa teria que se virar, descobre se você tem ou não, acha os Olha só. documentos para ver se você tem ou não, diz aqui para a gente vai decidir se faz ou não. Só que, no final das contas, eles não fizeram para ninguém. Aham. Ninguém, ninguém, ninguém. E aí, então, começou a se discutir isso na justiça. Então, tem discussão na justiça, tanto a respeito de quem está no edital de 2020, quanto também estamos fazendo requerimentos administrativos para quem não se inscreveu, para que o RD aceite o pedido de revalidação, que de acordo com as normas deveria ser a qualquer tempo,
e que aplique a simplificada para aquele candidato. Mas, no geral, só com a intervenção do judiciário que ela tem feito alguma coisa. Se ela vai manter essa mesma linha de comportamento no próximo edital, voltamos naquilo, está incerto ainda. Uhum. Aí, já que está fazendo de forma administrativa, a pergunta é: teria alguns nomes de universidades? Porque o pessoal pergunta para mim isso. A minha universidade por exemplo, a Udabal Santa Cruz, a Udabal Cochabamba, a Udabal La Paz, a Udabal Oruro, a UMAX, a UPAP, entendeu? As pessoas perguntam assim de forma clara. A minha universidade A UMAX, ela acabou de ser acreditada. Mas essa Aham. acreditação vai valer para quem formou agora, daqui para frente. Ela não vale para quem formou lá atrás. A acreditação tem que ser na época da diplomação. Não é Mas a só na questão época. dos 3 diplomas, que a pergunta é justamente essa. Sim, mas ela Estou possui coletando os aqui. três. Mas ela Uhum. possui os 3 diplomas. Ela tem como comprovar a existência dos 3 diplomas. A UDABOL nós temos, acho que, se não me engano, Cochabamba e La Paz acreditado, um negócio assim. De cabeça está Atualmente é La falhando. Paz. É, Atualmente é La Paz. Antes era e Cochabamba. isso, só La Paz. Santa Cruz não é. Então, é os diplomas, que na verdade tem muito mais. E por aí vai. A Cristiana é acreditada, tem acreditação vigente, acreditação vencida. A Cosmos, a técnica privada de Cosmos, tem também A Unitec, né? acreditação, tem várias. Tem uma lista extensa. Então, o jeito para poder saber é entrar em contato, né? Com um advogado, com alguém que possa estar auxiliando nesse Uhum. sentido, né? E que Porque. traga informações seguras, porque, por exemplo, a UMAX acabou de ser acreditada. E aí começou a correr que todo mundo começou a comemorar. Todo mundo agora vai ter direito a simplificada, sendo que o critério Aham. para simplificar é que a acreditação esteja vigente quando da diplomação. Apesar de que eu vejo assim, que a questão do rigor da lei, né? Se for olhar, a universidade está comprovada que ela tem capacidade para isso, né? Ali, né? Então não. Mas o que eu acho interessante, e é bom acontecer isso também, porque se a universidade foi avaliada e foi acreditada, quer dizer, está mostrando, realmente eles têm competência. Porque não é só do país, são avaliadores do Mercosul, entendeu? Eles Uhum. vão em nome do Mercosul, então não adianta vir Para falar que obter não é boa. para obter a acreditação, são critérios rigorosíssimos. Uhum. Não são critérios bobos, não. Então, né? Não adianta inventar, né? A coisa é real. Aí vem aquela pergunta para a gente encerrar aqui hoje, né? Para a gente cumprir nossa meta dos nossos aí 30 minutos, não passar, né? Disso aí. É, ainda vale a pena aderir ao processo da UFMT, mas antes de fazer essa pergunta, lembrei de uma pergunta aqui. Tem uma Hum. colega que ela entrou nesse edital, nesse último edital, e ela fez a prova, e ela fez a prova prática, passou, fez a teórica. Ela deveria ter passado, entrou com recurso, o recurso foi negado, né? Ah, fez Você a já prática sabe. antes da teórica? Não, não, eu inverti aqui. Primeiro ela fez a Ah, teórica e depois a prática, tá? Mas aí na prática é porque é confuso mesmo. É que na parte teórica, na prática, aliás, ela falou que teve a questão dos recursos e é toda aquela história que você já sabe, que entrou até a Polícia Federal, né? Segundo ela, falou comigo, né? Ministério Público e tal. Mas resumindo, aconteceu uma coisa: ela não entrou com recurso e ela acabou entrando também com processo na Unig. Calma que não acabou. A história então, peraí, só ela passou na UFMT. na teórica, não Agora eu na já me prática. perdi. Ela passou na Tá. teórica e não na prática. Isso Na após a prática, complementação. isso. Na prática, ela passaria se eles tivessem corrigido de forma correta, segundo ela. Estou usando palavras dela, entendeu? Só que aí, nesse meio tempo, abriu o edital da Unig. Ela se candidatou lá e está com ele no processo. Ela foi orientada, segundo ela, estou pegando, tá? Essa é uma pergunta que ela mandou em privado. Segundo ela foi orientada a sair do edital da UFMT, que ela estava lá no edital inscrita, né? E tentando simplificar da via judicial. Ela é da Udabol Santa Cruz, tá? E ela também está tentando lá na Unig, entendeu? Um advogado falou que ela poderia sair
do que ela estava do processo do edital. Olha só a bagunça, tá? É confuso mesmo. Eu também fiquei pensando. Eu demorei quase um dia para entender, tá? Eu ainda fiz desenho, tá? Disso tudo. Resumindo, ele falou para ela sair do edital lá e ela tá na Unig, mas ela tem um processo também para simplificado da UFMT. A pergunta dela, ele falou para eu sair lá e outro falou para eu não sair. Eu fiz certo? Agora ainda consigo tentar da UFMT? Ou eu Se vou só para a ela Unig? saiu, então. Ela saiu, ela pediu desistência. Ela fez certo. Se a Unig rastreasse esse processo dela aí, a Unig, ela tava com a faca e o queijo na mão para poder eliminar ela. Mas no caso, ela agora só tá na Unig. Ela, o FMT já era para ela. Exato. Então, se É ela essa que é tentar a o pergunta FMT, dela. não, ela não vai poder voltar a continuar aquele processo, não. Aí ela terá que fazer um novo processo, né? Aí são outros 500. Aquele não tem mais como conseguir, mais como continuar, porque ela já desistiu. Mas ela não fez errado, tá? Já que ela tinha optado por tentar na Unirg, aí ela tinha que desistir de um mesmo, porque se a Unirg verificasse, ela ia ficar sem nenhum. Uhum. Desculpa, eu sei que foi confuso, eu também demorei muito. Tô falando sério, viu? Eu já tô Aham, eu acostumado sei. com Às histórias. vezes eu 8 anos trabalhando com isso e às vezes eu dou uma agarradinha também. A história foi A mente longa. trava um pouco. Oi? Uhum. Não, até foi com ela que eu fiquei sabendo que entrou o Ministério Público, que teve Polícia Federal para a questão da correção de prova, que eu nunca tinha ouvido falar nada. Foi a primeira que falou sobre isso. E aqui na live você já aclarou também sobre isso. Aí vem a Uhum. última pergunta agora. Ainda vale a pena aderir ao processo da UFMT? Se você fizer para passar, sim. Agora, vamos falar sério aqui agora. Eu farei sério, mas você entendeu. Uhum. É o seguinte: valer a pena, vá, desde que mude aquela mentalidade. Se esse edital vier como último, o candidato que for aderir ao FMT vai ter que mudar a mentalidade para poder aderir ao FMT. E qual que é a mentalidade? Até então, a aderência ao FMT é com a mentalidade de se eu não passar, eu vou complementar. Ou eu vou fazer a UFMT para complementar, ou seja, já vai para a prova para ser reprovado para poder complementar. Então, se o edital for igual, só vai valer a pena se a pessoa mudar essa mentalidade. Agora, se ela continuar com a mentalidade, eu quero ir para complementar, eu, se fosse ela, continuava procurando outros caminhos. Uhum. Tá? Até porque também, se ela for com a mentalidade de passar, dedicar o estudo específico ao FMT, para fazer a prova específica do FMT, ela pode passar na prova e já revalidar, já acaba com isso, não tem que ficar lá mais um ano e meio estudando mais, para depois ainda fazer prova de novo. Pensa bem, um ano, vamos supor, um ano para. É um ano praticamente de processo, todas as fases. Aí mais um ano fazendo complementação. Só aí já 2 anos num processo de revalidação. Depois ainda vem mais prova, depois ainda vem mais pedaço de tempo para poder entregar diploma revalidado se passar na prova. Brincando, brincando, a pessoa vai ficar uns 3 anos na prova, nesse processo. Nossa. E antes Uhum. disso já ficava pelo menos 2. Uhum. Então, se você tem pressa realmente para revalidar, já faz pensando em passar. Não vai com aquela mentalidade, eu vou para complementar, não. Entende? Então, Uhum. vale a pena sim, desde que a pessoa verifique o que ela está disposta. E outra coisa, com relação a sindicato, eu queria que se a UFMT não mudar o posicionamento, o judiciário já está firmando o posicionamento dele. Então, vai valer a pena sim aderir e tentar simplificada nela, mesmo que tenha que ser por via judicial, porque já vai ter os precedentes formados, os entendimentos formados e os tratamentos necessários para conduzir aquele entendimento para ser deferido. Uhum. Uma outra coisa sobre a questão da FMT também, que eu já vi, é que muitos colegas nossos também falaram que gostariam de participar, né, da complementação da FMT, simplesmente para poder falar, olha, realmente eu fiz a complementação, eu me adequei, conheci um pouco mais do SUS, né, Uhum. porque estudou em outro país, então não estudou o SUS do Brasil. Principalmente Sim. quem não é formado em enfermagem ou área de saúde, né. Então tem muitos que gostariam de fazer só para isso também.
Não, agora, se quer fazer só para isso, vai fundo, mas vai pensando nessa questão. Tem uma prova depois, que eu espero que a próxima não seja com uma correção tão bagunçada quanto da última. Entende? Então, resumindo, vale a pena fazer? Sim. Vale a pena, continua valendo, gente. Tudo que você estiver lutando pelo seu sonho, pela sua meta de vida, vale a pena. Desde que você não esteja fazendo nada ilícito, nada ilegal pelo seu sonho, vale a pena toda e qualquer luta. Interessante, você até mudou o timbre da voz, né? Quando você fala assim de, gente, não vamos desistir, vamos em frente, parece que aí vem assim a força, né? Vamos, gente, vamos pra frente, né? Porque são muitos anos lutando por nós, né, doutora Daiane? Sim, são muitos anos, e o Anderson, aí aqui é uma experiência própria minha. Uhum. Nesse momento, eu estou realizando uma coisa, um projeto, colocando em prática um sonho que foi mantido num berço, que foi sendo amadurecido ao longo de, o quê? Desde 2005, 2015, praticamente. Foi 2015, 2016 que começou. 2015 começou, 2016 vai se amadurecer, brincando, 6 anos, quase 7 amadurecendo isso. E eu estou realizando. Então, a gente vê que aquela meta, que aquilo que a gente quer estar realizando, depois de tanto sonho, depois de tanta luta, é tão gostoso, é tão bom. É você olhar para trás e falar assim, nossa, que bom que eu não desisti lá atrás, que eu não me importei com o tempo que ia demorar e que está acontecendo, olha, agora eu vou colher os frutos, eu vou aproveitar esses frutos. Então, acho que é por isso que eu gosto. Gente, vai, não deixa. Se é furado, quem me conhece há muito tempo, igual você me conhece, né? Sabe que quando eu vejo assim que a chance é mínima, que não vale muito a pena, eu falo, gente, não vale a pena. Para você não vai valer a pena, vai valer para o outro, igual foi na live da Web, a gente chegou a falar isso, né? Que para quem está graduando é uma boa, mas para quem tem outro processo não é. Então, eu gosto de ser realista, mas também, gente, vamos em frente, vamos impulsionar porque vale a pena. Vale, aquela coisa que parece muito clichê, mas a subida é difícil, mas às vezes a vista do outro lado vale tanto a pena, gente. Ainda então, mais sendo mineiro, né? Sendo mineira, né? Gente Sobe do montanha céu. e vê lá, né? Aquela assim. Minas e a Minas. minha cidade é assim, Valadares, você chega ali em cima, na Ibituruna. Ibituruna não cheguei lá. Pois é. A pé demora 5 horas para subir, 3, 5 horas para subir. Mas quando chega ali, você não quer descer mais, não. Porque tem uma cidade aqui em Minas que eu sou apaixonada com ela. Sou apaixonada aqui com uma cidade chamada Monte Verde. Ela é no sul de Minas, ela é mais perto de São Paulo. E lá tem um pico que a gente sobe, faz uma subida lá, e assim, é super cansativa, é super chata de se fazer. Quando eu fiz, eu ainda estava recuperando uma lesão no pé e tal, que na verdade nem recuperou ainda, né? Mas, tipo, no meio da subida já tem um mirante que você vê uma vista que você fica assim, uou, que maravilha. Quando você termina de subir, é uma vista que espetacular. E o mais interessante, que você tá aqui, se você tiver virado para cá, se você tiver de frente para um lado, você tá de frente para Minas e de costas para São Paulo. Aí você fica de frente para São Paulo e de costas para Minas, porque ele tá à divisa, em cima dessa montanha tá a divisa dos estados. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, se é penoso, mas é perfeito. Resumindo, a ideia é ter uma visão mais do alto, né? Que sempre do alto a visão é mais bonita, na verdade. Então é seguir em frente. Isso aí, doutor Daiane. Exato. Ó, queremos agradecer Anderson, muito. Só uma complementação aqui, muita gente me pergunta sobre valores da UFMT, valores para o edital bem lembrado. e tal. Vamos lá. Não tem como dizer um valor específico do edital da UFMT, porque ele varia de edital para edital. Mas, brincando, dá uns 3 mil por aí, 3 mil e pouco de taxa, só de taxa de inscrição, tá? Porque a última etapa, se não me engano, foi entre 700 e 900 a primeira etapa, 1.000 e tanto a etapa de provas. Então, só aí você já vê que vai uns 2 mil e tanto, por aí. Ainda tem as outras etapas. E ainda tem que lembrar que se mantiverem à disposição da cópia autenticada, e a cópia autenticada tem que ser autenticada folha por folha, o plano pedagógico, eles não aceitam que se autentique as primeiras e as últimas, igual teve alguns anos que andaram fazendo,
tá? Uhum. Brincando, num documento desse você gasta uns R$ 4.000, às vezes, para poder fazer uma autenticação, dependendo do local que você vai fazer. Entende? Aham. Então, Então, só nessa parte documental aí, talvez uns 10 mil pode colocar, né? Fora lá na não. universidade, né? Uns 10.000 acho que não dá, não, mas o edital do FMT dá pelo menos uns 5.000, dependendo do gasto que tiver, se Aham. mantiverem essa questão da cópia autenticada. Aham. Então, ele é um edital caro, só que não é aquele caro que você despende tudo de uma vez só, igual De uma nos vez, outros. É, aos poucos. isso. Assim, vai aos pouquinhos, enfiar na faca. Aham. Devagarinho. Se for pensar que, por exemplo, lá na Udabal, para tirar o plano analítico é US$ 1.200, imagina, né? O Né? valor é muito alto, né? Fora outros documentos, né? Não é privilégio do Udabal, não, porque a Unifrance, nem vou falar o valor, que é muito maior, entendeu? É muito Uhum. maior. O internato em si é maior também. Mas é isso aí. Gente, mais alguma coisa para a gente poder falar com eles? Não, seria só Então, isso mesmo. Não desiste, vai em frente. O que precisar de mim, eu tô aqui. isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes é demorado, mas a gente procura trazer algo novo, né? Ou pelo menos informações claras e seguras para vocês, tanto no canal aqui Exato. da Ana Silva Advocacia e Consultoria, quanto no meu canal. Porque aí você pode falar, realmente ali está certo. E seguir em frente também. E não desistir. Porque nós estamos aí, tem muita gente que precisa do nosso trabalho, né, como médicos, né? E no mínimo nós vamos poder levar para os pacientes essa vontade, olha, continua um pouco mais, que você vai conseguir vencer, não é verdade? Uhum. É isso aí. Então, muito obrigado, viu, doutor Dani? Já tem Eu que ideia para o nosso agradeço. vídeo, nosso próximo vídeo? Ou a gente, nosso próximo tema? Ou vamos ver durante a semana? Não, já tem umas ideias já. Tenho ideia para mais uns 2 próximos vídeos, né? Falar sobre a preparação para os processos de revalidação, preparação de documentos, preparação, né, no geral, também sobre algumas outras características do processo de revalidação. Então, já tem mais uns 2 temas aí já, mais ou menos encaminhado. Então vamos fazer assim, pedir pro pessoal voltar aí, né, sobre esses temas, né, no seu Instagram, para a gente poder Aham, ver qual dos dois a gente pode abordar. Ou tá outro também, ok. se quiser Eu vou colocar abrir ali. uma enquete lá e o pessoal vota, viu? Isso. Distribui aí, fala com o pessoal para votar e vamos que vamos. Eu vou abrir também no canal no YouTube, que aí fica mais fácil o pessoal ver também. Tá bom? Uhum, tá Então, bom. perfeito. Então, um grande abraço, viu, doutor Dan? Muito obrigado Outro. mais uma vez. Eu que Obrigado por nos agradeço. ajudar, por vir aqui de forma voluntária, gratuita também, né, para poder ajudar a gente nesse sentido. Ok? Uhum. Um grande abraço, viu? Outro. Beijão, beijão para Tchau, Minas. gente. Um abraço, viu, gente? Até a próxima agora semana, com a bênção de Deus e com essa animação também. E vamos revalidar. Com certeza. Isso aí. Tchau. Tchau.